Bom dia, meu nome é Mirela. Eu vim gravar um vídeo pra vocês pra contar sobre um testemunho que eu vivi e vivo, né, até hoje, que aconteceu há 4 anos atrás, mais ou menos. Provavelmente eu não olho na câmera porque é o primeiro vídeo que eu faço, então não consigo focar muito. Mas enfim, Deus me cobrou bastante pra compartilhar sobre esse testemunho. Em 2018 eu estava casada fazia 10 meses e foi quando eu descobri minha primeira gestação, né? Em julho de 2018. De imediato, assim, eu fiquei meio em choque, porque era uma coisa que eu não pretendia, né? Mas aconteceu. Não queria ter filho assim tão cedo, queria estudar, né? Aproveitar bem minha vida e tal. Foi, assim, um pouco difícil, mas eu acabei, assim, pedindo pra Deus, né? Compreendendo, pedindo pra Deus ajudar com que eu aceitasse, não rejeitasse, né? E amasse meu filho. E eu fui aprendendo, né, a amar, a entender. E quando fui fazer o meu primeiro ultrassom, logo de cara ela já falou assim que não estava conseguindo ouvir o coração dele, né? Que não estava conseguindo enxergar bem e tal. E pediu um novo exame. Nesse dia, na verdade assim, foi, se não me engano, no dia 13 de agosto que eu fiz o exame. E isso eu ia voltar no dia 15 de agosto. Do dia 13 pro dia 15 foi um desespero total. Eu nem sei, assim, dizer o que eu sentia, sabe? Eu só sei que eu colocava a mão na minha barriga e falava assim: Deus, se de alguma forma eu rejeitei, me perdoa. Agora que eu aprendi, né, a amar meu filho, não permita que ele vá embora, né? Se ele estiver morto, que o Senhor venha ressuscitar, que o Senhor venha trazer vida. E foi, assim, um momento muito difícil. Eu e meu marido chorava o dia inteiro e pedia muito a Deus, né? Pra que ressuscitasse nosso primeiro filho. Mas, mesmo nesse dia, né? Foi do dia 13 pro dia 15, no dia 14, eu tava ouvindo uma pregação e na pregação falava sobre que Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que é tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E que tudo que Deus fazia era perfeito no tempo dele. E eu fiquei com isso no coração, né? Eu falei assim, então tá bom, é o seu tempo na minha vida, Deus. E no dia 15 a gente voltou, né, no ultrassom e realmente foi confirmado que ele tinha parado de desenvolver com 10 semanas e alguma coisa assim. Que ele tinha uma malformação cerebral, né? E que fazia 15 dias que ele tinha parado de desenvolver, mas o meu organismo não tinha compreendido isso ainda. Então, tipo assim, eu não expeli, não tinha um aborto, nada, ele só tava lá. No dia 16 eu internei, né, pra poder fazer o processo de curetagem. E eu lembro que eu fiquei no hospital durante 3 dias, colocando comprimido, né, e sentindo a dor de expulsão, né. Eu lembro que no primeiro dia doía demais, demais, demais. E eu falava pra Deus: por favor, Senhor, tira essa dor de mim, porque eu não tô sofrendo pra ter o meu filho. Eu tô sofrendo pra tirar meu filho morto. E eu pedia muito pra Deus que me ajudasse. E a partir daquele momento eu não tive mais dor. A dor era emocional, mas a física eu não tive mais. E eu fiquei lá durante 3 dias, fiz todo o processo. Muito sangramento, o bebê saindo em pedaços, né? E eu lembro que no dia 17 ou 18, não sei, eu tive alta do hospital e eu fui embora me sentindo vazia. Muito vazia. Eu sabia que Deus estava comigo naquela situação, mas mesmo assim era muito difícil entender. Porque quando a gente faz tudo, não que a gente seja perfeito, mas quando a gente faz as coisas certas, a tendência é achar que tudo vai ser perfeito, que nada de ruim vai acontecer, e não é verdade, né? Deus tem um tempo para todo mundo, tem tempo de chorar, tempo de
sorrir tem tempo de tudo, né? Só que eu não entendia. E foram longos meses de segurar o travesseiro, gritar e questionar e perguntar por que eu tinha passado por aquilo, né? Se eu tinha pedido para Deus me ajudar a amar, tinha aceitado o que Ele tinha me dado, porque que Ele tinha levado logo em seguida que eu tinha aceitado a vontade dEle. E eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi, ainda bem que não nasceu, porque seu filho tinha uma malformação cerebral, então você ia sofrer. Às vezes Deus nos dá as coisas e a gente não aceita, e depois que Ele leva embora, a gente fica sofrendo. Eu ouvi tanta coisa. E só Deus sabe o vazio que tinha no meu coração. Mas Ele veio pra curar toda a ferida, né? E Ele foi confortando meu coração, me mostrando que pra tudo Ele tinha um propósito, né? Que tudo Ele tinha um tempo. Mesmo que eu não entendesse o tempo dele era bom e perfeito pra mim. Passaram uns meses, eu fiz a curetagem em agosto, né? Passou setembro, outubro. No final de outubro, eu tive um sonho, né? Que eu tava num ponto de ônibus e eu via um menininho no ônibus comigo. E logo em seguida desse sonho, eu ouvi uma voz e falava assim: olha, eu vou te abençoar com o emprego, mas não esquece da sua parte comigo. Eu fiquei meio assim, porque assim, logo em seguida que eu perdi o meu bebê, passou 2 semanas, eu fui mandada embora do meu antigo emprego. Então, eu falei, nossa, eu perdi meu filho, perdi meu emprego, o senhor deve estar revoltado comigo, né? E eu comecei a fazer um freelance numa loja em setembro, se eu não me engano. Só que eu ainda não era registrada. E eles tinham me falado assim, isso foi em outubro quando eu sonhei. E eles me falaram, olha, em janeiro a gente vai registrar você, né? Tá tudo certo. E daí, nesse sonho que eu sonhei com o menino, e Deus falou assim, eu vou te abençoar com o emprego, mas não esquece da parte comigo. Eu falei assim, mas por que se já tá tudo certo? Como assim o senhor vai me abençoar com o emprego, né? E quem que é esse menino que eu sonhei? Daí eu peguei, tá bom, né? Esqueci do sonho, passou novembro, dezembro, no comecinho de dezembro, a minha menstruação atrasou. Eu já fiquei, né, ai meu Deus do céu, e fui fazer o exame. E eu tava grávida, né? De novo, porque Deus é bom em tudo que Ele faz. Na verdade, um pouco antes desse sonho, ainda chegou uma pessoa e falou pra mim assim, Deus manda falar pra você que Ele vai te dar um presente pra você cuidar, né? Daí eu já falei, nossa, eu sonhei com o menino, uma pessoa vem falar, né? Então, amém. E em dezembro eu descobri que eu tava grávida, né? Nisso eu não era registrada ainda também. E eu falei, não, o Senhor prometeu que o Senhor ia me abençoar, então eu vou confiar. E, né, e foi toda aquela alegria, mas ao mesmo tempo medo, porque eu já tinha acabado de perder, fazia 4 meses que eu havia perdido meu primeiro filho. Então era aquela angústia de não saber o que ia acontecer de novo. E amém, né? Fui lá, contei pra moça que eu tava grávida. Antes mesmo de fazer o ultrassom, eu contei. Ela falou assim, olha, por você ter sido, né, honesta comigo, eu vou registrar você, você vai ter todos os seus direitos de licença maternidade, a gente não vai virar as costas pra você, né? E foi quando Deus cumpriu o que Ele tinha prometido pra mim no sonho, que Ele ia me abençoar com o emprego e que não era pra me esquecer da minha parte com Ele. E logo em seguida eu fui fazer o ultrassom e pra glória de Deus o coração do meu filho tava batendo. Eu sei que a gestação inteira foi de desespero, de nervoso, de medo, né? Eu tive sangramento, tive deslocamento ovular, fiquei em repouso, tinha tanto medo, nossa, tanto medo, e Deus prometia. Ele falava assim, eu vou ser fiel para cumprir, né? Tudo que você passou foi por um propósito, né?
E graças a Deus deu tudo certo, meu filho nasceu perfeito. O Senhor me sustentou na minha gestação inteira. Então, assim, né, Deus ele é bom em tudo que ele faz. Eu sei que o que eu passei foi por um propósito maior, né? Hoje eu tenho meu filho, o Israel, ele tem 2 anos e pouco, quase 3 anos. Ele tem a suspeita do autismo, né? Ele é um filho especial. Então, um propósito assim que Deus me ensinou quando eu perdi o meu primeiro filho, a não rejeitar a vontade dele, porque a vontade dele é boa. A vontade dele é perfeita. E eu amo meu filho de todo o meu coração. De todo o meu coração. A dor ensina a gente a aceitar a vontade de Deus. Deus me curou para curar. Ele me curou. Ele, por mais assim que eu tenha falhado, né, na primeira gestação, não é que eu rejeitei, é que eu não compreendi. Só que os planos de Deus não foram feitos para ser compreendidos, eles foram feitos para serem cumpridos. E eu aprendi, né, a não rejeitar. Tanto que o meu segundo filho veio, eu amei desde o começo, não questionei, não rejeitei, segurei com toda a minha força. Ele veio para trazer alegria na minha vida, porque só Deus sabe quanto tempo eu passei chorando, em desespero, me questionando, as pessoas falando, sabe? E o Israel veio para mudar tudo, ele veio para trazer alegria, ele veio para ser diferente, sabe? Eu aceitei desde o início, quando começou os sinais, assim, dele ter o autismo, eu sempre aceitei e falei, não, eu vou amar o que o Senhor me deu. Foi um propósito, eu não vou rejeitar. Ele é muito amado, ele é muito amoroso, ele preencheu toda a minha dor, sabe? Então tudo que nós passamos tem sim um propósito. Um propósito para nos ensinar, um propósito para transformar nosso caráter, um propósito para trazer mais para frente algum ensinamento, né? E Deus fala em Eclesiastes 3 que ele tem um tempo para todas as coisas, e realmente teve um tempo, né? Teve o tempo da morte na minha vida, teve o tempo de eu ficar desempregada, mas assim, Deus se lembrou de mim assim como ele se lembrou de Ana, né? Que deu Samuel para Ana. Ele me deu Israel, né? Ele me deu um emprego, ele providenciou tudo, coisas impossíveis. Jamais que alguém ia contratar uma pessoa grávida. E ele me abençoou, né? E naquele tempo eu estava construindo aqui na minha casa, então eu realmente precisava desse emprego. E Deus providenciou tudo, foi tudo perfeito. Deus foi muito bom. Hoje eu já não tô trabalhando mais lá, né? Tô cuidando do meu filho. Mas assim, Deus é fiel em tudo que ele faz, e às vezes a gente passa por coisas que a gente não entende, às vezes a gente ouve coisas que nos machucam, que vêm para ferir nossa alma, mas o que as pessoas pensam ao nosso respeito não é o que Deus pensa a nosso respeito, né? E tudo passa. Deus ele traz cura sobre a ferida. Foi um momento de muita dor, mas hoje ele trouxe o Rael para curar. Hoje ele curou a minha ferida, né? Transformou a minha vida, e hoje eu posso dizer que eu vivi um milagre, né? Eu vivi um milagre porque não é fácil você passar pela perda, não é fácil você ficar internada lá com o seu filho saindo em pedaços, não é fácil você ouvir as pessoas dizer que a culpa é sua, não é fácil você ouvir as pessoas falarem que era melhor assim, né? Não é fácil, mas é necessário, né? Para que Deus possa transformar em você um caráter e poder te fazer entender os planos e o tempo e o propósito dele, né? Então eu senti de vir compartilhar. Talvez eu nem olhei na câmera, nem sei, vou ver só depois. Mas que Deus possa falar com você através desse vídeo, né? Porque isso é só um pouco do que eu tenho vivido, e eu tenho muita coisa para contar, muito testemunho para contar, mas em tudo Deus ele é fiel e o tempo de Deus é bom, né? Então é isso. Tchau, tchau.